profeta Balaão pela estrada, contratado pelos inimigos. Recebeu uma proposta furada pra amaldiçoar o povo escolhido. Lá vai o profeta Balaão pela estrada, contratado pelos inimigos. Recebeu uma proposta furada pra amaldiçoar o povo escolhido. Deus disse pra não ir, mas no fundo ele queria, pois dinheiro receberia. Mas Deus disse só pra sua voz ouvir. Escuta, seu Balaão, escuta a voz de Deus. O anjo tá no caminho até a sua jumenta viu. Escuta, seu Balaão, escuta a voz de Deus. O anjo tá no caminho até a sua jumenta viu. Que isso? Uma jumenta que fala? É, a gente sabe que animais não falam, mas Deus tentou de todos os jeitos avisar Balaão pra não ir amaldiçoar o povo de Israel. Mandou sonhos e até um anjo pra impedir o caminho dele. E fez a jumenta falar pra ver se Balaão entendia a mensagem. Escuta, seu Balaão, escuta a voz de Deus. O anjo tá no caminho até a sua jumenta viu. Escuta, seu Balaão, escuta a voz de Deus. O anjo tá no caminho até a sua jumenta viu. Para papá, para papá. Para papá, para papá. Para papá, para papá. Para papá. Hey! Olá, crianças! Sejam bem-vindas ao nosso culto infantil. Hoje nós vamos ouvir uma história muito interessante de um animal que falou na Bíblia. Não é a história da serpente falando com Eva, é a história de uma jumenta que falou. Uma jumenta? Como assim? Pois é, a jumenta falou para um profeta. Vamos ouvir essa história? Se você quiser acompanhar essa história, pegue a sua Bíblia e acompanhe a partir do capítulo 22 de Número essa história. Vamos ouvir? O rei Balaque de Moabe olhou para os israelitas acampados perto de suas terras e tremeu de medo. Ele tinha já ouvido muita coisa sobre os filhos de Israel, chamado de hebreus, e de sua longa jornada através do deserto. Eles haviam vencido muitas batalhas e derrotado muitos inimigos. Agora as 12 tribos de Israel e o seu líder Moisés estavam ali. O rei apontou para o acampamento dos israelitas nas grandes planícies de Moabe e falou: Vejam, olhem, anciãos de Midian, eles são milhões. Não admira que eles derrotaram Og, o rei de Bazã. Se eles conseguirem matar esses terríveis gigantes, então eles podem facilmente roubar a nossa terra. Os anciãos de Midian concordaram. Eles também estavam com muito medo dos israelitas, que os israelitas pudessem roubar as suas terras. Sabendo que o seu Deus é sábio e poderoso e o nosso exército é pequeno, disseram eles: temos de achar um jeito de nos livrarmos desse povo, para que ele não nos ataque. Eles não sabiam que Deus já tinha dito a Moisés que não atacasse os moabitas e nem os midianitas, que os deixasse em paz. Mas eles não sabiam, então eles tramaram um plano para amaldiçoar o povo de Israel. Junta, as duas nações bolaram um plano tolo para se livrarem dos israelitas. Há um famoso profeta chamado Balaão que vive na Mesopotâmia, disse o rei. Se lhe dermos muito dinheiro, ele amaldiçoará quem nós quisermos. Os anciãos de Midian sorriram para o rei. Sim, vamos pagar para ele amaldiçoar os israelitas para que eles fujam das nossas terras. O rei Balaque gostou da ideia. Ele convocou seus mensageiros e falou assim: vão e tragam Balaão. Eu pagarei muito dinheiro a ele para vir amaldiçoar os israelitas. Temos que nos livrar desses hebreus o mais rápido possível. Com o saco cheio de dinheiro, os mensageiros saltaram sobre os seus camelos e partiram para a Mesopotâmia. Depois de uma longa jornada através do deserto, eles chegaram à aldeia de Petor,
perto do rio Eufrates, onde Balaão morava. Um enorme templo ficava em cima daquelas casas. Palmeiras muito altas balançavam ao vento. Todos olharam de suas casas para os estranhos montados nos camelos. Quem eram esses mensageiros de Moabe? Os mensageiros encontraram a casa de Balaão e entraram rapidamente lá. Temos uma mensagem importante do rei Moabe, disseram eles para Balaão. Poderosos israelitas estão acampados perto de nossa terra. Venha e lance uma maldição nele para que eles nos deixem em paz. Um mensageiro acenou para Balaão com um saco de dinheiro. O rei vai pagar muito dinheiro para você fazer isso, disse o mensageiro. Balaão olhou para o dinheiro com cobiça. Ele gostou da ideia de ganhar riquezas e poder. Esfregando as mãos, ele disse para os homens: durmam esta noite aqui, eu vou falar com Deus e de manhã contarei o que vou fazer. Balaão sabia que ele só poderia amaldiçoar o povo de Israel se Deus permitisse. Naquela noite, enquanto Balaão estava dormindo na sua cama, Deus falou com ele dizendo: não vá com esses homens, nem amaldiçoe o povo de Israel. Eles são um povo abençoado. Na manhã seguinte, Balaão falou com os mensageiros. Voltem para suas casas, disse ele. Deus não permitiu que eu amaldiçoasse os israelitas. Os mensageiros ficaram chocados. O rei vai pagar muito dinheiro para você, Balaão. Você se tornará um homem muito rico. Mas Balaão sacudiu a cabeça e falou: não posso, não vou. Só posso ir se Deus permitir. Eles bem que tentaram, mas não havia nada que os mensageiros pudessem dizer que fizesse Balaão mudar de ideia. Um por um, eles subiram em seus camelos e voltaram para Moabe sem Balaão. O rei Balaque ficou surpreso que Balaão não havia retornado com os mensageiros. Ele tinha imaginado que o profeta gostasse de ganhar muitas riquezas e honrarias. Deus não permitiu que ele amaldiçoasse os israelitas, falaram os mensageiros. Nada do que prometemos fez Balaão mudar de ideia. O rei andou para lá e para cá. Ele precisava da ajuda de Balaão rápido. Escutem, disse ele, eu tive outra ideia. Vamos oferecer mais dinheiro para Balaão amaldiçoar os israelitas. Desta vez ele enviou mensageiros que eram mais importantes do que os primeiros. Venha e amaldiçoe os israelitas, os mensageiros importantes disseram a Balaão quando encontraram em Petor. O rei de Moabe lhe dará mais riquezas do que antes e fará tudo o que você disser. Balaão sorriu e estufou o peito. Ele gostou muito do que o rei fez, porque ele se sentia muito importante. Mas ele falou para os mensageiros: mesmo que o rei me desse um enorme palácio cheio de prata e ouro, eu não posso desobedecer a Deus e ir com vocês. Mas passem a noite aqui como os outros fizeram, e eu vou descobrir o que Deus vai dizer. Deus sabia o que se passava no coração de Balaão. Ele sabia que o profeta amava mais o dinheiro do que a obediência a ele. Naquela noite, enquanto todos dormiam, Deus falou com ele, dizendo: se estes homens pedirem para que você vá, prepara e siga a viagem. Quando você chegar a Moabe, diga apenas aquilo que eu te mandar dizer. No entanto, Balaão tinha outro plano em mente. Na manhã seguinte, Balaão saltou da cama. Ele carregou sua jumenta, partiu para Moabe. Enquanto ele conduzia sua jumenta ao longo do caminho da terra, ele pensou mais sobre seu plano secreto para agradar a Deus e ao rei ao mesmo tempo. Talvez eu possa dizer o que Deus quer que eu diga e também fazer o rei feliz. Ele sussurrou. Enquanto o profeta ganancioso viajava em direção a Moabe, Deus decidiu impedi-lo de realizar o seu plano sorrateiro. De repente, um magnífico anjo apareceu na frente de Balaão e de sua jumenta, bloqueando o caminho. A jumenta ficou com tanto medo que suas pernas começaram a tremer. Ela saiu do caminho e correu para o campo, suas longas e orelhas batendo como asas. Pare! Gritou Balaão. O que você está fazendo?
Ele não conseguia ver o anjo como a jumenta estava vendo. Então Balaão bateu nela com seu cajado até que ela voltou para a trilha. Balaão e sua jumenta continuaram pelo caminho em direção a Moabe. Logo, eles passaram entre 2 vinhedos com muros bem altos. De novo, o anjo celestial apareceu na frente deles, bloqueando o caminho. Os olhos da jumenta quase saltaram do rosto. Inclinando-se para o lado, ela espremeu o pé de Balaão contra o muro. "Ai, por que você fez isso?" gritou Balaão. "Meu pé está doendo." Balançando seu cajado sobre a cabeça, ele bateu em sua jumenta com mais força ainda. Mais adiante na estrada, o anjo ficou em um lugar estreito, bloqueando seu caminho. Quando a jumenta viu o anjo pela 3ª vez, ela ficou apavorada. Ela se deitou no meio do caminho e recusou a se mexer. Balaão ficou mordido de raiva. "Qual é o seu problema, jumenta?" Ele estava cansado do comportamento dela. Ele nunca tinha visto a sua jumenta se comportar tão mal. Embora os animais não possam falar como você e eu, Deus deu milagrosamente o poder da fala à jumenta de Balaão. Ele abriu a boca dentuça o máximo que podia e disse: Mestre, por que você está me tratando assim?" Balaão estava furioso. Ele balançou os punhos diante da sua jumenta. "Você está me fazendo de bobo!" Ele rugiu. "Se eu tivesse uma espada, eu mataria você." A jumenta olhou bem nos olhos de Balaão e falou: "Você me montou a vida inteira. Alguma vez eu tratei mal você?" Nesse momento, o poder de Deus abriu os olhos de Balaão. Ele olhou para cima e engasgou. No caminho estava um anjo magnífico, e não era um anjo comum. Balaão olhou ao redor preocupado. Não havia nenhuma maneira de escapar. Com o coração disparado de medo, ele prostrou-se diante do anjo. Ele estava com tanto medo que não conseguia dizer uma palavra. "Por que você bateu em sua jumenta 3 vezes?" o anjo perguntou. "Eu vim impedi-lo porque tem agido de forma errada comigo. Sua jumenta me viu e se afastou 3 vezes. Se ela não tivesse se afastado, eu teria tirado sua vida e salvo a dela." Balaão prostrou-se diante do anjo, implorando por misericórdia. "Eu pequei, eu não sabia que era você no caminho. Se não quer que eu vá para Moabe, eu irei para casa." "Mas você vai para Moabe," o anjo falou, "mas diga apenas aquilo que eu mandar você dizer." Balaão ergueu-se rapidamente. Ele pulou em sua jumenta e correu para Moabe o mais rápido que sua jumenta conseguia levá-la. Quando o rei de Moabe viu Balaão ao longe, ele correu para encontrá-lo. "Por que você não veio quando eu chamei pela primeira vez?" ele disse. "Eu não enviei dinheiro suficiente?" "Estou aqui agora," disse Balaão, "mas só posso dizer o que Deus me mandar dizer." O rei esfregou as mãos, bem contente. "Então venha depressa e amaldiçoe os israelitas," ele disse. Mas Deus tinha outro plano em mente. Na manhã seguinte, o rei Balaque levou Balaão até um lugar alto onde o povo de Moabe adorava os falsos deuses. Os lugares altos eram plataformas construídas no topo de uma colina ou montanha. Eram nesses lugares que as pessoas sacrificavam animais aos seus falsos deuses, como Baal. Do topo da colina, Balaão podia ver as 12 tribos de Israel, acampadas abaixo. Ele disse ao rei: "Construa-me 7 altares, então queime 7 touros e 7 carneiros." O rei fez o que Balaão pediu. Ele construiu 7 altares de pedra e queimou 7 touros e carneiro como em sacrifício a Deus. Quando o sacrifício terminou, Balaão disse ao rei: "Fique ao lado das ofertas queimadas, enquanto vejo se Deus irá me mostrar o que fazer." O rei bateu as mãos, bateu palmas e falou: "Logo os israelitas terão de ir embora," disse ele alegremente. Não muito longe dali, Balaão ajoelhou-se e falou com Deus: "Olha, eu construí 7 altares, Senhor, e queimei um touro e um carneiro em cada um deles. Você tem alguma mensagem para o rei?" E Deus respondeu: "Sim, Balaão, vá e fale as palavras que mandei você dizer." Balaão se levantou, ele foi ao rei que estava ao lado do sacrifício queimado
Estendendo os braços, ele disse: Assim diz o Senhor, não posso amaldiçoar o que eu abençoei. O povo de Israel é mais abençoado do que as outras nações. O rei Balaque ficou de boca aberta. Essa não era a mensagem que ele queria ouvir. O que você está fazendo? Ele gritou com Balaão. Ele bateu seus pés e apontou irritado para Balaão e falou: Eu trouxe você aqui para amaldiçoar os meus inimigos e você os abençoou. Escute, disse Balaão, não há nada que eu possa fazer. Eu avisei que só podia dizer o que Deus mandasse. O rei franziu a testa e tocou sua barba. Ele não estava pronto para desistir. Venha comigo para um lugar diferente onde você possa ver os israelitas. Talvez você possa amaldiçoá-los de outro lugar. Com as suas vestes balançando ao vento, o rei Balaque levou Balaão ao topo de uma colina mais alta. De novo ele construiu 7 altares e queimou um touro e um carneiro em cada um deles. Quando o rei fez o sacrifício, Balaão disse ao rei: Fique ao lado da oferta queimada enquanto eu vou me encontrar com Deus. O rei concordou com a cabeça, mas estava ficando impaciente. Ele queria logo que os israelitas fossem embora o mais rápido possível. De novo Deus falou com Balaão: Volte para Balaque e fale somente o que eu disser. Balaão olhou nervosamente para o rei. Ele temia que o rei não quisesse ouvir outra mensagem de Deus. Mas Balaão obedeceu a Deus. Ele foi até o rei e disse: Assim diz o Senhor, não sou como os homens, eu não mudo de ideia, não mudarei minha bênção sobre o povo de Israel. Se eu prometo algo, eu cumpro. Eu tirei os israelitas do Egito e os tornei poderosos, não vou amaldiçoá-los. O quê? O rei olhou para Balaão sem conseguir acreditar. Se você não pode amaldiçoar os israelitas, pelo menos não os abençoe. Balaão encolheu os ombros e expirou: Eu só tenho o poder de dizer o que Deus quer que eu diga. O rei Balaque ficou furioso como um leão ferido. Na manhã seguinte, ele levou Balaão ao topo de uma outra colina acima das nuvens, um lugar bem mais alto. Talvez a seu Deus deixe você amaldiçoar os israelitas daqui. De novo, o rei construiu 7 altares e queimou um touro e um carneiro em cada um deles. Vendo que Deus gostava que os israelitas fossem abençoados, Balaão olhou as planícies de Moabe, onde os israelitas estavam acampados, e disse: Como são belas tendas de Israel! Eles vão derrotar os seus inimigos. Abençoados sejam todos os que abençoarem Israel. Amaldiçoados sejam todos que amaldiçoam Israel. O rei Balaque ficou mais furioso ainda. Ele bateu com os punhos no chão e falou: Eu mandei você amaldiçoar os israelitas, mas você os abençoou 3 vezes, Balaão. Eu ia dar para você riquezas incríveis, mas o seu Deus impediu que você ganhasse a recompensa. Vá embora para sua casa. Balaão respirou fundo e falou para o rei: Escute, eu disse aos seus mensageiros que mesmo que você me desse grandes riquezas, eu não poderia desobedecer ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Eu irei para casa, mas primeiro tem uma outra mensagem de Deus. O rei não tinha certeza se ele queria ouvir o que Balaão tinha a dizer. Ele temia que o profeta tivesse mais notícias ruins, mas era tarde demais. Ele falou para o rei: Um Messias virá de Israel e destruirá seus inimigos, continuou Balaão, incluindo o povo da terra de Moabe. O rei engasgou e cobriu os seus ouvidos. Essa não era a mensagem que ele queria ouvir. O que você está dizendo, Balaão? Falou o rei. Pare, eu não quero mais ouvir nada. Não quero, vá embora para sua casa. Balaão ainda queria as grandes riquezas que o rei havia prometido. Antes de ir para casa, ele elaborou outro plano para prejudicar os israelitas. Ele sabia que os israelitas continuariam abençoados enquanto obedecessem a Deus. Se eles pecassem e desobedecessem às ordens de Deus, eles seriam amaldiçoados. Então Balaão falou ao rei de Moabe assim: Você quer conquistar os israelitas? Então convide as suas mulheres para ficarem com os homens de Israel. E elas apresentarão aos homens de Israel os seus deuses, e eles vão esquecer tudo sobre as ordens do Senhor. Os olhos do rei se iluminaram. Ele gostou da ideia
Ele sabia que os homens de Israel gostariam das mulheres de Canaã. Logo, os israelitas começaram a ficar com as mulheres moabitas. Essas mulheres tinham seus próprios costumes e deuses. Os israelitas logo esqueceram as ordens de Deus de não se casarem com essas mulheres ou copiar os seus costumes. Deus ficou muito furioso com os israelitas e falou: meu povo está me desobedecendo, adorando a ídolos. Para lhe ensinar uma lição, ele enviou uma praga às pessoas que fizeram aquilo e muitos morreram. Mas Deus não se esqueceram dos midianitas. Eles estavam furiosos com eles porque tinham enganado o seu povo para que desobedecesse. Ele disse a Moisés: trate os midianitas como seus inimigos e ataque-os. Moisés escolheu 1000 homens de cada uma das tribos de Israel e os liderou na batalha. Eles levaram com eles a Arca da Aliança, que era tipo uma caixa especial de ouro para guardar as tábuas da pedra em que Deus tinha escrito os seus mandamentos. Os chofares foram tocados e os tambores ressoaram. Embora houvesse mais midianitas que israelitas, não demorou muito para os israelitas destruírem os seus inimigos e vencerem as batalhas. Deus é o mesmo ontem, hoje e vai ser sempre o mesmo. Ele promete abençoar os seus filhos que obedecerem às suas ordens e seguirem os seus caminhos. E Ele sempre cumpre as suas promessas. Viu como o nosso Deus é poderoso? Sabe por que Ele escolheu Israel? Por que Ele amava aquele povo? Porque Ele sabia que daquele povo ia nascer Jesus, o nosso Salvador. E você, criança, você ama Israel? Pois é, vamos amar e vamos abençoar aquele povo, porque aquele povo pertence à genealogia de Jesus. Quer dizer, é da família de Jesus. Vamos orar agradecendo por essa história de hoje? Senhor nosso Deus, muito obrigada, Senhor, por nós conhecermos mais uma porção da Tua Palavra. Como é maravilhoso conhecermos, Senhor, as Tuas histórias e sabermos que o Senhor tem planos lindos para nós e que as bênçãos do Senhor são grandes. O Senhor nos protege com as Suas maravilhosas bênçãos em nossas vidas. Nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Um beijo, criança, e até a próxima história. Tchau!